Olá amigos, um excelente dia para todos e eu sou o Coelho e bem-vindos ao canal Coelho Paradoxo, onde nós vamos falar sobre os mais diversos assuntos que mexem com o nosso ego, que fazem a gente ter uma pulga atrás da orelha. Nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao esoterismo, ao ocultismo, espiritualidade, universo, expansão da consciência, dentre outros os mais variados assuntos que mexem com a nossa cabeça. No primeiro vídeo eu falei sobre a espiritualidade em si, expliquei um pouco sobre o que é espiritualidade, sobre como entendermos a espiritualidade, percebemos a espiritualidade de maneira diferente. E hoje eu vou falar sobre a minha vida. Vou dar aqui alguns pequenos... vou colocar aqui alguns pequenos tópicos sobre a minha vida e a minha vida com a espiritualidade. A minha vida, que eu me recordo como pessoa, tenho memórias, algumas memórias dos meus 1 ano de idade, mas são coisas bem vagas, mas que eu tenho ali mesmo ali, pra mim, que eu estava ali, foi com os meus 5 anos de idade e foi aí que tudo começou, das lembranças que eu tenho, dos pensamentos. E em questão de espiritualidade, na minha família, a minha família em si, por parte da minha mãe ali, da minha bisavó, da minha avó, é uma família bem assim, ligada com a espiritualidade, ligada com a energia, ligada com o sutil. Vem desde lá da minha bisavó. Eu tenho um parente também, o meu bisavô, se eu não me engano, por parte de avô, ele era cigano. Cigano legítimo, vamos se dizer. Não sei se é uma expressão ruim falar dessa maneira, mas ele era cigano mesmo. É porque hoje em dia muitas pessoas utilizam a nomenclatura de cigano e tal. Mas enfim, vamos lá. E a minha bisavó, ela era curandeira, ela mexia com magias, ela curava as pessoas, dava passe, benzia, lidava com a espiritualidade de maneira bem livre, assim, Então isso veio passando na ancestralidade da minha família, Isso vem sendo passado na ancestralidade da minha família, a conexão, a missão com a cura, porque a gente tem o trabalho com a cura, a gente tem o poder com a cura. Então a nossa família, desde a minha bisavó, minha mãe, a gente tem esse trabalho com a cura, de poder dar um passe, de poder benzer, de fazer uma oração e de poder limpar, dentre outras coisas. E isso vem sendo passado da minha família há muito tempo. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito esotérica. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito bruxa. Minha mãe fazia vários feitiços, minha mãe, ela fazia várias poções em casa, fazia coisas para mim dormir direito, fazia vários chás, sabia mexer com ervas, as coisas assim relacionadas à espiritualidade mesmo, sabe? Aquela coisa que você vê assim, bem aquelas bruxas fazendo em filmes, assim, mexendo com erva e tacando sal e fazendo as nuvens saírem de frente da lua. Minha mãe era esse tipo de mulher, sabe? Era uma parada assim muito incrível na época. Que eu me recordo, ela nunca me privou de pensar, de entender, de conhecer, sabe? E eu tendo conhecido esse lado dela, foi uma coisa muito incrível pra mim, porque me auxiliou em muito do que eu sou hoje em dia também com relação à espiritualidade. E a minha mãe, ela era, ao mesmo tempo que ela frequentava ali o kardecismo, ela estudava uns livros de Wicca, magia natural, bruxaria natural. Então ela sempre mexeu muito com essa questão assim de seres elementais. Então desde novo eu já tenho esses contatos assim com seres elementais, com gnomos, os doentes passavam correndo dentro de casa. Eu via os vultos pequenininhos assim entrando dentro da parede, desaparecendo. Alguns passavam mais longos, assim, e pelo que eu me recordo da minha vida com o contato com a espiritualidade, se deu início aí mesmo aos meus 5 anos, que não estou falando, eu não me recordo muito disso pra trás. E dos meus 5 anos pra frente, eu fui tendo uma abertura com relação à espiritualidade muito grande, porque eu tinha familiares, a questão da ancestralidade, eu sou médio também, trabalho com incorporação, dentre outras partes da mediunidade que eu também tenho, mas não as utilizo. E desde novo eu sempre fui tendo muito contato, assim. Então eu era pequenininho, eu via os gnomos, eu via os duendezinhos passando, e aí eu escutava umas coisas assim, e, não entendia muito bem o que era, e também não era uma criança que se abria muito para falar sobre essas coisas com os meus pais, com a minha mãe, no caso, porque o meu pai, ele é separado da minha mãe, então foi minha mãe quem me criou, assim, por parte do tempo. Era doideira, porque pra mim, eu tinha eu olhando pra trás hoje em dia, entendendo a percepção que eu tinha antes, era uma coisa muito incrível, porque eu já entendi ali que era uma coisa, fora da realidade, sabe? Da realidade de uma criança, vamos dizer assim. E aí começaram os meus primeiros assédios espirituais, vamos dizer assim, que eu me recordo. Então a gente mudou pra uma casa uma vez, olha só pra vocês verem que legal, vou só falar isso aqui pra vocês. A gente mudou pra uma casa uma vez, e, nossa, a mãe do cara, ela tinha desencarnado lá e ela ficava infernizando a casa. E ela aparecia pra mim, ela fazia as coisas e ela arrastava as coisas, mexia nas coisas. E, desde aí a minha vida ela foi sendo assim,
só ostensivo, só paulada. Era negócio de cair o pau da folha. Já adoeci várias vezes sem ter motivo, caía do nada, machucava do nada. Eram umas coisas malucas que acontecia comigo. Gente falando, induzindo, coisas acontecendo na frente. E eu era uma criança atormentada, gente. Eu tinha medo. Eu lembro que nos meus 6 anos, nossa, eu sofria paralisia do sono quase todos os dias. Todos os dias eu tinha paralisia do sono. Pra mim, na época, era uma coisa perturbadora. Tipo assim, era um negócio assustador. Pô, você tá, eu lá, criancinha lá, tô deitado assim, do nada eu tô paralisado. E eu via coisas acontecendo enquanto eu tava paralisado. Apareciam seres pra mim. E tipo, eu me sentia sufocado. Várias vezes já fiquei sem ar, quase sem respirar. E quase, pra passar dessa pra melhor, acordava, desesperado. E assim, hoje em dia eu tenho uma noção maior sobre o que é isso, né, sobre o que é a paralisia do sono em si, assunto para outro tipo de vídeo, mas essas coisas elas aconteciam, né, vamos dizer assim, recorrente, até o ponto de eu parar de fazer algumas coisas, porque acontecia comigo, hoje em dia um entendimento que eu tenho, como eu disse, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre paralisia do sono, para poder explicar isso aqui que eu vou falar, né, a minha mãe ela me ensinava a fazer orações, né, para mim dormir bem, porque ela sabia dos assédios que eu sofria, acordava à noite gritando, tipo, do nada eu tava gritando, febre aleatória, suava muito. Era muita coisa que acontecia. Então minha mãe me ensinou a fazer as orações. E sempre que eu fazia oração, as minhas paralisias do sono, elas eram atormentantes. Era uma parada assim, absurda. E aí nas vezes que eu não fazia oração, eu não tinha paralisia do sono. E aí eu comecei a perceber isso e parei de fazer oração. Né? Porque eu usava a oração do Santo Anjo do Senhor, né? Que é uma oração até bem reconfortante assim para quem é criança, né? Te traz uma sensação de conforto bem grande, e eu fazia essa oração. E sempre que eu fazia as orações, eu tinha paralisia do sono, né? Eu parei de fazer, e aí eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo mais sobre a vida, sobre a espiritualidade, fui entendendo mais sobre mim, e aí eu fui tendo mais contato com espíritos, a minha mediunidade, teve uma época da minha vida que a minha mediunidade ela é tão ostensiva, que eu tinha contato com espíritos assim, eu tô na casa de um amigo meu, eu conseguia ter, eu via, eu sentia, via, tinha a tela mental desse espírito dentro da minha mente e ele se comunicava comigo. Eu já fiquei sentado na sala, sozinho à noite, levantei na noite, uma sensação estranha, sentei na sala, tudo escuro, e olha que eu era cagão. Sentei na sala, veio uma médica, que eu já tinha percebido antes lá na casa de um amigo, uma médica, sentou do meu lado no sofá e a gente ficou dialogando uns assuntos assim. E ela me explicando umas coisas, do motivo, eu perguntando do porquê que ela tava lá, e ela me explicando assim, umas coisas assim, bem, uns negócios tipo que pra minha idade na época era um negócio, mano, muito fora da casinha. Tipo assim, muito fora da casinha. E eu sempre fui atormentado, né, que eu já falei. Não, acordava gritando à noite, via coisas, sentia as coisas me tocando, e acordava assustado, tinha medo de escuro, tinha medo de dormir. Até pouco tempo, que depois de velho, tipo assim, há uns vou falar a sinceridade mesmo, há uns 3 anos atrás eu ainda tinha um medo absurdo de escuro, porque eu fui atormentado a minha vida inteira. Então eu tinha medo de passar num corredorzinho assim, tipo, em alguma coisa, sei lá, mesmo sabendo que eu poderia fazer um mal maior, o meu medo era tanto que ele às vezes passava por cima da razão. Porque eu, né, depois de velho, há 3 anos atrás, eu descobri muito mais coisas em questão, né, tive uma amplitude de pensamento muito maior sobre muitas coisas, mas mesmo assim o medo ele era maior do que a razão, o sentimento era sempre maior. Então, tipo assim, eu, voltando aqui para trás, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de tudo. E aí, essa médica, ela sentou para conversar e conversou umas coisas interessantes comigo, falou sobre o pai dele estava passando por uns momentos difíceis na época, e ela estava lá ajudando ele, dando passo nele, muito interessante, até que eu entrei para Umbanda pouco tempo depois disso. Antes eu já tinha contato com a bruxaria, com a Wicca, bruxaria natural. Quem não conhece, acho interessante vocês pesquisarem. Posso trazer um vídeo falando sobre algumas religiões aqui também. Já tinha tido contato com o kardecismo, meu tio já era kardecista há uns 9 anos, a minha mãe ela estudava os livros kardecismo, a gente frequentava os lugares, né? E a questão da bruxaria era uma questão mais individual mesmo, ela fazia em casa. Minha mãe sempre foi feiticeira, assim, de fazer feitiço, de fazer poção, de conseguir parar a chuva. É um negócio absurdo quando a gente fala, mas minha mãe conseguia parar a chuva, minha mãe conseguia fazer tempestade, assim, que você fala, não, o sol vai cair, dar a volta, mas não passar onde a gente estava. Pra vocês terem noção, o negócio era absurdo. E cara, aí eu entrei pra Umbanda. Eu entrei pra Umbanda, se eu não me engano, foi de 15 para 16 ou do meio dos 16 para 17. Mas lembrando, eu já tinha contato com a espiritualidade. E aí a Umbanda na minha vida foi uma virada de chave, tipo assim, muito grande. Muito grande. Porque eu conheci
coisas, fiz amigos espirituais, tive conhecimento, tive portas abertas para uma variedade de coisas que eu agradeço muito, sabe? Me trouxe um conhecimento muito grande. E aí eu entrei para Umbanda, eu comecei a me desenvolver como médium de incorporação. Até então eu nunca tinha tido nenhum contato desse tipo, com algum tipo de espírito, mais mental mesmo, conversa ali, visão de ver o espírito ali mesmo na sua frente, assim, de evidência mesmo. Porque tem a clarividência, né, que é você conseguir ter deslumbres de algo que está à frente e você ver mesmo o espírito, né, a entidade, o que seja que for, que seja sutil, que esteja na sua presença ou distante de você. Então eu percebia muito, sabe? Eu via muito, mas até então não tinha tido contato com a incorporação. E aí quando eu entrei pro terreiro de Umbanda, a minha primeira experiência foi com a atabaque. Então, tipo assim, eu sou muito... Eu consigo aprender as coisas muito fácil. Eu tenho uma predisposição muito boa para aprendizado. Então eu aprendo as coisas muito, muito, muito fáceis. E assim, eu aprendi a tocar muito rápido, muita conexão, muita energia, né? Eu tinha sentido uma coisa incrível, cara. Vocês não têm noção do que é você estar atrás de um atabaque tocando. É uma quantidade de energia, você sente uma sensação, você vai por lados do seu pensamento que você nem sabia que você poderia ir. E foi uma sensação inexplicável para mim também, até que aconteceu a minha primeira situação atrás do atabaque. Eu estava tocando, bambiei assim, quase caí, derrubei os atabaques. Daí então, o pai de santo, na época que eu frequentava a casa dele, ele fez uma questão comigo lá e viu se eu ia para incorporar mesmo ou não. E aí meu vovô encostou, que é a entidade da linha da direita, que é um preto velho, ele encostou e eu senti aquela vibração. Aí entrei pra roda e, gente, é uma coisa muito incrível, porque a gente acha que ia chegar, e você vai incorporar e que não sei o que, e você já vai estar ali, você vai entrar, você vai incorporar, que é fácil, que não sei o que, mas não. Antes eu tinha um pensamento diferente do que eu tenho hoje por causa também da minha falta de maturidade. Hoje em dia o tempo já passou, eu aprendi mais, então eu tenho mais maturidade para pensar nesses assuntos de uma maneira que eu não tinha antes. Então, assim, era muito louco. E eu passei por muito tempo na roda sem conseguir nem sentir nenhum tipo de vibração. Passei por meses, muitos meses. E eu fazia os treinamentos, eu meditava na época, ficava sentado no toco, meditando. Cuidava muito da minha espiritualidade, estava fazendo todas as funções do terreiro, tudo que tinha que fazer, cuidava da minha espiritualidade. E até que um dia, depois de muito tempo mesmo, viu, gente, eu tive a minha primeira vibração de vovô. Sentado no toco, o vovô incorporou e essa foi a primeira experiência que eu tive com uma incorporação. E, gente, é uma parada assim... É difícil de explicar a incorporação em questão de sentir. A forma técnica da incorporação é fácil de explicar, que é vídeo também para outro assunto. É mais fácil de explicar, mas a questão do sentir, o como é, para mim, é uma coisa muito difícil de colocar em palavras. Poucas palavras que a gente tem no nosso vocabulário que explicariam, talvez, e até eu mesmo talvez nem consiga entender. É uma maneira para explicar de maneira mais didática para vocês, porque é realmente uma coisa incrível. E aí minha primeira incorporação e aquela coisa sensacional, daí foi uma virada de chave na minha vida. Daí então eu comecei a me conectar com outras entidades, né? E passou um tempo eu consegui incorporar, e depois eu comecei a dar meus passos, aí depois eu incorporei no meu malandro, já vibrei na energia de Exu, já incorporei meu caboclo, boiadeiro, já incorporei marinheiro e desenvolvi quase todas essas entidades ao ponto delas darem trabalho. Eu desenvolvi mesmo o meu marinheiro, incorporei nele algumas vezes, não tive um contato tão próximo quanto eu tenho com algumas entidades que me acompanham até hoje, lembrando que eu não faço parte de religião nenhuma, não faço parte de doutrina nenhuma, e algumas dessas entidades me acompanham até hoje porque elas não são religiosas. Isso é um ponto. Assim, eu tive uma conexão muito linda com algumas entidades. Mas passou bastante tempo, tivemos alguns problemas lá naquele terreiro, e daí então decidimos nos aventurar por outros ares. Lembrando que eu sempre fui mente aberta, sempre procurei entender, sempre tive muita sede de conhecimento, sempre fiz muitas perguntas, sempre tinha muitas perguntas e poucas respostas. Então eu era uma pessoa que, tipo assim, eu ia na igreja católica, eu ia na igreja evangélica, eu tive uma namorada que era testemunha de Jeová, eu frequentei por muito tempo a congregação dos testemunhos de Jeová, e sempre fui com a minha mente aberta. Eu já fui numa igreja evangélica e eu ia com as minhas guias pra dentro assim da blusa assim, mas porque
além de eu estar aprendendo muito ali, eu tinha o meu pensamento de não ser manipulado pela questão da religião já, e eu tinha dentro de mim que eu estava ali para poder aprender, absorver. Estava me fazendo bem no momento e eu estava conseguindo tirar proveito em questão de conhecimento daquela situação. Então, para mim, era viável e frequentei, só para deixar claro para vocês entenderem. E aí a gente decidiu ir pro Candomblé. Aí a gente foi pro Candomblé depois da Umbanda. Isso já foi em meados assim dos anos 2018, no ano de 2018, isso foi no ano de 2018. E aí a gente foi pro Candomblé, e aí a minha mãe, ó, gente, a nossa vida, ela é tipo assim, ela é bem caótica. Se eu for parar pra falar aprofundadamente aqui na relação, nas coisas da minha vida, assim, vocês vão ficar de boca aberta, porque é uma parada, o cara vai falar, não, o cara tá inventando porque, né, mas não, é bem caótica, tipo assim, é uma loucura, mano, é tipo, tomar lá da cá, literalmente, é treta em cima de treta, é um negócio maluco, tanto das pessoas que entram na nossa vida, tanto das pessoas que já vivem na nossa vida, tipo assim, é um negócio doideira demais, gente, é fogo. E aí, gente, a gente foi pro Candomblé, e aí a minha mãe lá, ela se aprofundou mais na doutrina, ela se aprofundou no Candomblé, a minha mãe, ela fez o santo, ela fez no santo, minha mãe, ela é feita em Nanã, e a gente passou por muito tempo no Candomblé, aprendi umas coisas que também, falar que, nossa, eu aprendi tanta coisa que eu fico até sem, religiões, assim, em quesito, né, que tem um fundamento africano, mas o Candomblé, ele tem uma cultura, ele tem uma tradição que é totalmente diferente. É uma coisa, tipo assim, é um negócio maluco. A minha mãe, ela fez no santo, e aí eu ia para as gírias, eu aprendia, as gírias que eu falo assim, né, as festas que tinham, e aí eu aprendia as coisas, eu sempre estava ali perto de aprender algum trabalho, de aprender algum feitiço, alguma magia, alguma coisinha ali que o Pai de Santo poderia fazer. Minha mãe passou por muito tempo, ela ficou por muito tempo lá no terreiro, né, e aí eu deitei pro meu pai também, né, fiz o obi, né, e aí fiquei um tempinho lá também, aí me falaram que eu tinha que fazer um preceito também, que meu pai estava pedindo um preceito, então eu fiz um preceito de 3 meses, preceitozinho clássico de Candomblé, de 3 meses, então tipo assim, foi bem puxado pra mim também, e isso me ensinou bastante coisa também, tipo assim, hoje em dia eu não faria, porque na minha atual situação que eu tava antes, eu não acho que tenha agregado muito assim na minha vida não. Mas, né, tinha sido dito que era para mim fazer. Então, né, um outro assunto a gente vem também trazendo polêmicas dentro das doutrinas religiosas. Eu acho que vai ser interessante também fazer um vídeo falando sobre isso. E aí, depois de... Passou, um ano e meio, e aí a gente se afastou. Né, a gente se afastou e tal. E aí, saímos do terreiro, minha mãe... foi para um canto e a minha vida continuou tocando. Nisso eu já incorporava, eu já tinha meu contato com a espiritualidade, já tinha meu contato com a espiritualidade, eu já incorporava, já tinha um contato com as minhas entidades, cujas que trabalham aqui comigo hoje, que me auxiliam, que me ajudam. Eu trato das minhas entidades, eu trabalho com Exu, eu trabalho com o meu preto velho, eu cuido deles e de maneira, vamos dizer assim, autônoma, que é chamado de, né, você usar os direitos do seu favor. Isso é magia do caos. Então depois a gente fala sobre isso também. E, cara, foi várias experiências malucas. Eu contei tudo isso para voltar num tempinho aqui atrás e falar que em 2016 eu tive um interesse muito grande por leituras de mãos. Eu tinha um interesse muito grande por leituras de mãos. E eu já tinha descobrido que meu bisavô era cigano, então eu senti uma coisa ali, perguntei sobre, descobri, e cara, e eu comecei, e é uma coisa incrível mesmo, porque que nem eu falei, eu tenho uma facilidade de aprender muito bem as coisas, mas o meu dom mediúnico, para essas questões com oráculos e com a cura, é uma parada muito louca. Então, tipo assim, eu tive alguns estudos, fiz alguns estudos por minha conta mesmo, e cara, comecei a fazer leitura de mãos. Tipo assim, isso com 16 anos de idade. O pessoal fazia fila pra fazer leitura de mão comigo assim. Eu ia no salão, onde eu tinha mania de trocar ideia com os manos lá, ia lá pra trocar umas ideias. E tipo assim, galera, mano, o pessoal chegava pedindo pra mim fazer tiragem de mãos. Ah, lê minha mão, que não sei o que você quer, você quer que paga, o que você quer que compra pra você. E tipo assim, era uma febre, velho. Fazia muita leitura de mão, muita leitura de mão. Até que eu comecei a ter interesse pro baralho cigano. E aí eu dei uma deixada de ler as mãos e comecei a me interessar pelo baralho cigano.
E o baralho cigano, quando ele entrou na minha vida, foi uma conexão muito louca. Porque, cara, foi uma conexão insana. Eu consegui evoluir muito no baralho cigano. Eu tive um primeiro baralho cigano, que foi um baralho que um amigo meu me deu. Um baralho muito lindo, vou pegar pra vocês verem. Ele é um baralho mais assim, na pegada do baralho comum, mas é como se ele fosse os arcanos menores do tarô. Pra quem conhece de tarô vai entender. Olha só pra vocês verem. Ele é um baralho, assim, incrível, olha. É muito lindo mesmo. O tamanho das cartas, assim, é uma coisa, ó, bem legal, um baralho muito bonito. Tem uma textura muito legal e eu me conectei muito com esse baralho. Eu tinha comprado um tarô e não tinha conseguido me conectar. Ele me deu, me conectei muito com esse baralho. Fiz muitas tiragens gratuitas para poder treinar. As pessoas me procuraram depois. As pessoas me deram feedback ali depois ali. E no início eu não cobrava, né, para poder estar fazendo as tiragens. E aí, cara, eu comprei, né, depois de me aprofundar muito, que esse é um baralho diferente, né? Ele tem, se eu não me engano, ele tem 56 cartas. Esse é um baralho que tem 56 cartas. Como se fosse mesmo os arcanos menores, porque as cartas elas têm as mesmas representações dos arcanos do tarô, dos arcanos menores do tarô. Então é muito semelhante, muito legal. E aí eu comprei um outro baralho, que foi esse daqui, olha, vou mostrar pra vocês também. Que foi o baralho cigano. E aí esse daqui ele é um modelo da Madame Lenormand. Né? Madame Lenormand foi a mulher que desenvolveu esse modelo aqui de baralho cigano. Tá? Lembrando que o baralho cigano ele já existia antes dela fazer esse modelo, mas ela decidiu dar uma inovada e fez esse modelo aqui de baralho cigano. Eu já mostrei ele algumas vezes, né, lá na rede vizinha, quando eu fazia tiragens, lives de tiragens. E ele é bem simplesinho assim, olha pra vocês verem, ele é bem simplesinho. Ele é tipo um papelãozinho, sabe? E, cara, aí a minha vida deslanchou, porque eu comecei a fazer consultas, comecei a ficar muito bom naquilo que eu estava fazendo. Comecei a me especializar muito no baralho cigano. Eu estudo já tem mais de... já tem mais de uns... A gente está em 2024, mais de 5 anos, se pá, que eu estudo o baralho cigano. Então, tipo assim, eu consegui me especializar muito no baralho cigano. Depois eu comprei outro baralho cigano, que é esse daqui. Esse daqui também é sensacional, gente. As imagens são, assim, coisa de outro mundo. Tá vendo? Imagem da casa. Ele, assim, ele é incrível. Esse daqui já é palestrado, ele é melhor, né? Mas não vem ao caso. E aí eu comecei a me aprofundar muito, né? Eu sou, vamos dizer assim, um profissional no baralho cigano. Sou profissional naquilo que eu faço. Sou especializado naquilo que eu faço com o baralho cigano. E é o meu trabalho hoje em dia também. O baralho cigano eu trabalho com consultas, com tiragens de cartas. Estou pretendendo fazer um curso sobre baralho cigano. E eu tive alguns estudos com baralho cigano. Aí foi então que eu descobri também a minha cigana, que já me acompanhava há muito tempo, desde as minhas leituras de mãos. E aí eu descobri o nome dela e é ela quem muitas vezes me auxilia também com as tiragens, com os conselhos, com as coisas que eu tenho que passar para as pessoas, né? As pessoas que me procuram, porque o baralho cigano ele é uma terapia, o baralho cigano ele é terapêutico, e é uma coisa ali que você vem e você tem que fazer várias vezes, do mesmo jeito que você faz com um psicólogo, para poder resolver uma questão da sua vida, para poder resolver uma coisa que você quer melhorar, resolver o seu financeiro, olhar, né, não é médico, mas você consegue também olhar a questão da sua saúde, a questão dos seus amores, do seu futuro, do seu passado, do seu presente. São muitas possibilidades. E eu sou, né, e hoje eu trabalho com o baralho cigano, né, é a ferramenta que eu tenho de trabalho. Consigo fazer aí uma renda trabalhando com o baralho cigano. Decidi falar tudo isso para chegar aqui, para falar para vocês o que a espiritualidade também trouxe na minha vida, que eu descobri de missão, que é essa ajuda, né? Porque é um autoconhecimento para mim, mas muitas pessoas também necessitam de um conselho, necessitam do auxílio. E isso é muito legal, porque graças à espiritualidade, graças a tudo que eu vivi na minha vida, que não contei tudo aqui com relação à espiritualidade, eu tive essa possibilidade de estar conhecendo essa ferramenta incrível. E hoje em dia estou também indo para outros lados, estou estudando tarô, por isso que eu estou falando aqui. Cara, é muito incrível o quanto essas cartas têm uma semelhança gigantesca em significados, em tudo, com os arcanos menores. Mudam somente em imagens, né? Tipo assim, é incrível. Eu estou estudando tarô também, pretendo também me especializar no tarô, me aprofundar, para poder trazer também essa ferramenta, tanto para mim, como evolução para mim, como de auxílio para outras pessoas. Eu fiz umas tiragens esses dias aqui, cara, assim, simplesmente incrível, sabe? Tipo assim, fiz um treinamento, uma parada assim, muito, né, muito incrível, muito profundo. Os significados, eles são
muito amplos também, tanto quanto o baralho cigano, mas existe muito mais possibilidades de significados ali, porque são muitas cartas, mais cartas do que o baralho cigano. Então, tipo assim, muito legal, né? Decidi aqui vir desabafar sobre essa parte da minha vida com vocês, né? Expor sobre o meu trabalho, com o que eu trabalho, né? Da maneira que eu trabalho, como a espiritualidade entrou na minha vida, e espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês querem ver sobre espiritualidade, universo, ouvir falando de Javé, Belial, dentre outros assuntos interessantes que a gente tem para poder falar, que mexem aqui com o pauzinho da nossa cabeça, que fazem a gente questionar certas certezas que a gente tem, me segue, compartilha esse vídeo com outras pessoas também, curte, comenta, que você vai estar me ajudando bastante. É isso aí, galera, valeu!